Bem-vinda, bem-vindo a um novo episódio do podcast da Realisho. Hoje a convidada é Ana Rita Barros Cohen, fundadora do selo SK Sustainable Kitchens. Boa tarde, Ana Rita. Boa tarde, Andréia. Que prazer enorme estar aqui com você e poder trocar uma ideia e conversar sobre temas tão relevantes. Que bom. Antes de conversar da sustentabilidade que nós tanto amamos, você tem uma jornada incrível. Quer contar um pouco? Vamos falar um pouquinho. Olha, eu sou de uma família de 6 filhos, né? Eu sou a quinta filha e, como várias famílias, nós tivemos dificuldades, né? Mas em casa sempre foi trazido o conceito de alimentação saudável, alimentação e cura, de ter contato com ervas, xaropes naturais. E tudo isso ficou muito forte para mim, né? E Sobretudo seu pai ou sua mãe? dos dois, porque meu pai não tinha nada a ver com isso, ele trabalhava com imobiliária, né, com imóveis, mas ele tinha um interesse muito, muito grande com saúde e a parte oriental, especialmente. Então, lá na década de 70, era muito forte a macrobiótica. E ele trazia vários conceitos, medicina chinesa, né? Desde pequena eu fazia acupuntura, fazia massagem, porque ele nos levava e eu tinha um interesse muito grande para isso, desde muito pequena. E aos 12 anos eu fiquei muito doente, né? Eu tive uma hepatite muito forte na época, era uma coisa muito complicada. E de todos os tratamentos, nós fomos ao médico, isso e aquilo. Primeira coisa, ele me isolou num quarto, né, num dos quartos que a gente tinha em casa, e eu não podia ter contato com meus irmãos. E, ao mesmo tempo, ele falou, você topa fazer uma limpeza de fígado? Eu tinha 12 anos. Eu falei, claro, vamos nessa. Imagina, meu pai, meu super ídolo nessa vida aí. Minha mãe também. Mas aí, eu topei e nós fizemos isso, uma limpeza de 10 dias de arroz integral, banchá, né? Gersal e algumas ervas, além daquilo tudo. E uma água especial que ele ia buscar no sítio, lá não sei aonde, ele trazia um garrafão da água sulfurada. E aquilo me causou um impacto tão profundo que naquele momento, depois de alguns dias fazendo essa limpeza, essa dieta, abriu uma consciência nessa criança de 12 anos. E ali mesmo eu sabia, falei, meu Deus, eu quero trabalhar com alimentação e saúde um dia. E foi assim que a chave virou para mim, né? E seguiu o caminho, eu fiz várias coisas e sempre quis morar fora do país, desde pequena também. Então, eu estudava francês e tentava bolsa de estudos para a Sorbonne, para a França, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Muito ligada às artes também. E nunca dava certo, porque a quantidade de bolsa que eu conseguia não dava para meu pai, né, suprir o resto. E então nunca deu certo. Mas voltando lá na hepatite, você sarou? Completamente. Com esta dieta? Deixa eu contar então. 10 dias depois, realmente, e com isso, naquela época você podia ir até a farmácia e pedir para o profissional ir até a sua casa, tirar sangue ou tomar injeção. Isso era normal, era uma prática. Não tinha SUS, assim, ainda né? não tinha, né? Era uma prática normal. Até tinha, mas não era conhecido como SUS. Então, o seu Valdemar, nunca vou esquecer, careca, cabelinho branco, ele ia a cada 2 dias tirar meu sangue para ver como estava, mandava para o laboratório e dito e feito. Acho que não bateu 10 dias, a gente fez a recuperação sanguínea, né, estabilizou e assim eu sarei. Né? Então, seu pai sempre foi macrobiótico? Ele foi tudo nessa altura, porque ele tinha um interesse, uma pessoa de extrema vanguarda, ele tinha uma visão de vida, de mundo muito aberta, né? E ao introduzir isso, ele também mudava a nossa alimentação em casa por curiosidade. Então, por exemplo, eu fui criada com miso, shiro.
Além do arroz integral, eu também tinha essa participação com a culinária oriental em vários sentidos. Então, ele ia à feira, por exemplo, e comprava ingredientes, que naquela época não tinha isso de você falar, olha, é orgânico, não é orgânico. Era o alimento vivo, né, vital e pronto. E ele trazia, então, para casa além das ervas, temperos especiais, ele adorava cozinhar, ele trazia isso assim, olha, nós vamos provar esse molho que é feito assim, 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 porque é bom para purificar o sangue. Ou, olha, isso aqui assim, 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 porque é muito bom para os rins. Entende? Azuki, feijão azuki, ele introduzia para nós todos nesse sentido. Graças também a toda a influência japonesa no Brasil, né? Exato. Porque são todos produtos japoneses. Exato. E também o que ele fazia? Por isso meu interesse, depois eu vou te contar, por restaurantes. Já naquela época, eu tinha muito interesse por alimento, então ele me levava muito. Ele era muito xereta, muito curioso. Então ele me levava em restaurantes e pedia para entrar na cozinha, para saber como é que estava feito isso, isso, aquilo. Pedia receita e ele conversava com o cozinheiro que estava ali. Você não falava chefe de cozinha, né? Era o cozinheiro, né? Então, e aí ele falava, poxa, isso aqui é feito assim, 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 tá? Tinha um restaurante específico japonês que ele adorava muito, na Rua da Glória, na Liberdade, e a gente ia bastante lá. E a esposa do dono, ensinava ele coisas especiais, como, por exemplo, moer casca de ovos, para fazer uma coisa especial para você incrementar a alimentação e trazer mais nutrição para a alimentação, né, para cálcio, para isso, para aquilo, para aquele outro. Enfim, eu fui aprendendo muito com isso. E assim era com culinária árabe, libanesa, italiana. Ele entrava em todos os restaurantes, né, e pedia. Ele era muito cara de pau, muito simpático. E as pessoas, imagina, vem Murilo, né? Murilo, o nome do seu pai. Murilo. Que nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. E de origem? A origem mista ali, viu? A mãe dele veio de uma tradição judia, francesa, e também tinha uma participação de italianos também nessa genética. Na parte de mãe, espanhol, português e também indígena. Tinha uma mistura bastante... Minha mãe era muito boa com ervas. Ervas mesmo, ervas medicinais, ervas curativas. Então se encontraram no casal? Se encontraram, apesar de que não era um casal perfeito um para o outro, como tantos, mas essa linguagem era uma linguagem muito harmoniosa, muito equilibrada em casa. E uma das minhas irmãs, né, a gente, em 6 filhos, a mais nova, nasceu com um problema muito sério, né? Ela nasceu enforcada no cordão umbilical. Então, teve uma parada cerebral e ela não andou nem falou por 42 anos. E essa menina era uma luz, porque ela falava com os olhos, muito inteligente, muito ciente de tudo, mas não conseguia se expressar. Então, ela não cresceu e ela não andou e não falou, exceto o meu nome. Ela me chamava de Ana, Anne. Só falava Só seu nome? Só. E a gente era muito, muito, muito ligada. Então, foram vários aprendizados que a gente vai filtrando e vai sensibilizando com a vida. E isso aí vai te levando para um caminho que você vai fazendo as suas escolhas, né? Alimentação e cura, isso me chamou muito, foi muito profundo. Por exemplo, depois que eu me curei dessa hepatite, aquilo ficou tão assim profundo que eu não sabia explicar o que era, porque abre uma consciência quando você faz uma depuração, né? E eu comecei a ler livros que adultos liam, né? A história de Lobsang Rampa, o que acontecia no Tibete. Era toda uma seleção de livros sobre a jornada no Tibete. E eu falava assim, meu Deus, eu quero ir para o Tibete, eu quero morar fora, eu quero ir lá, quero ir para a China, quero conhecer isso Já tudo. conseguiu? Nunca fui para o Oriente. É um ainda. desejo que eu também tenho. Então Tibete. nós vamos juntos. Vamos? Vamos, com certeza. Agora é um Tibete diferente, mas ainda um Tibete.
Mas incrível isso, essa história da alimentação, né? Mas eu acabei me formando primeiro em artes plásticas. Então a alimentação não foi o foco da universidade? Você não Na estudava... primeira vez, não. Ah, Né? Primeiro eu entrei para artes plásticas, porque era o que estava ao meu alcance e era muito forte também. Eu cursei artes plásticas e me especializei em história da arte, né? Porque era uma coisa, eu sempre gostei de estudar. ler, estudar, né? E aí também vinha com isso todo o lado espiritual, né? O que eu poderia estudar para o meu autoconhecimento? Então, desde muito cedo, eu fui procurar tudo que você possa imaginar, né? O fato da minha mãe ter sofrido com essa filha, por exemplo, ela trouxe o viés da espiritualidade para casa num formato que você não imagina. Tudo o que podia ser estudado, ela estudava. Desde procurar a mesa branca, o espiritismo, depois ela procurou toda a linha afro-brasileira, ela foi para Umbanda, ela foi Mãe de Santo em Candomblé, depois ela foi Rosa Cruz, ela chegou até um grau bem avançado, queria estudar maçonaria, né? Ela foi muito longe. Depois mestres ascensionados, depois toda uma parte, né? Incrível. Ela estudava os UFOs, ela estudava tudo, ela queria saber por que aquilo tudo, né? E uma prova muito profunda disso entre as duas, a relação das duas, é que quando a minha irmã faleceu com 42 anos, 2 meses depois ela foi. Sua mãe? Tipo assim, Uau. deu. Então, foi sempre a alimentação, a saudabilidade, espiritualidade, autoconhecimento, sempre presente no meu caminho, né? E artes plásticas foi muito importante, né? Foi quando eu queria, era como eu imaginava sair do país, através disso, através das artes. Por isso que eu queria estudar línguas e queria estudar artes na Europa, mas não acontecia. Então, foi alguns anos depois, já formada, que veio essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. Né? Uma tia minha que morava lá, tinha se mudado com os filhos, então ela falou, venha. E eu dizia, Estados Unidos? Não sei se eu estou, né, a fim disso. Nunca pensou nos Estados Unidos? Não, sempre a Europa? Sempre a Europa. E aí aconteceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos veio e escancarou as portas abertas, assim. Não era como agora? Não, não. Nossa, esse é um outro papo, né? Estados Unidos, ela morava em New Orleans. Então, eu me mudei para lá por um mês, para sentir como é que era. Com quantos anos? 22 anos. E daí, 22 para 23. E daí, eu queria ir para Nova York, né? Porque, afinal de contas, eu queria arte. E eu tinha certeza que eu ia trabalhar, que eu ia viver. Sabe quando aquilo já está na sua mente, né? Eu tinha essa visão de que eu ia morar fora. Eu sabia que era um lugar que tinha neve. Eu olhava aquilo e falava, eu sei que eu vou. Então, quando eu cheguei lá e fui para Nova York, a hora que eu cheguei em Nova York, eu falei, é isso. É isso, não tem como, né? Não tem como não ser Nova York. É incrível. E imediatamente eu conheci meu marido. Imediatamente? Imediatamente. Como assim? Porque eu fui para Nova York e a indicação era de alguns amigos daqui, dizendo, vá conhecer esse cara, que ele gosta muito do Brasil, fala um pouco português e eu acho que ele vai ser um super amigo para te acompanhar, te apresentar, que ele é muito nova-iorquino. Falei, que legal. Então, eu cheguei, liguei, né? Falei, eu tô aqui e tal, não sei o quê. Seria ótimo você me levar para conhecer isso, aquilo. E foi muito assim, putz, deu ali, sabe? Nós encontramos, conversamos. Onde? Onde vocês se encontraram? O primeiro encontro? O primeiro encontro, foi... Nós nos conhecemos. Eu cheguei em Nova York à noite, no voo à noite. Peguei o táxi, cheguei em Manhattan.
Ele, então, tinha um apartamento na 26, entre a segunda e a terceira. Uma gracinha o apartamento. Era um estábulo de cavalo. East Village. Sort of, mais ou menos. Não era East Village ainda, né? Rua 26 fica um pouco para cima. Ah, ok. É um pouco mais alto. É um pouco mais alto. Ali, como é que chama aquele bairro, meu Deus do céu? Já vou lembrar. Ele é um bairro diferenciado, muito bacana. Tem uns parques, enfim. E aí, quando eu liguei, ele falou, me encontra aqui na porta de casa e a gente caminha, tá? Deixa suas coisas aqui e tudo bem. Aí eu falei, legal, vamos fazer isso, né? Deixei as coisas, a gente fez uma caminhada. Chocante, New York é chocante. Nova York é para minha casa. Eu fui lá com 8 anos e foi um choque para a minha mente. Não causou? Muda tudo. Muda tudo. Eu lembro que antes de Nova York, era uma vida. Minhas memórias eram fotogramas de memórias. Eu ainda não sei se todas as memórias que tenho são minhas ou se são racontos, histórias de parentes falando-me as coisas. Mas quando cheguei em Nova York, morei lá só 6 meses, com 8 anos de idade. Nossa. Eu sei que são minhas memórias, é como um filme, não é mais fotografias, é um filme. New York é um choque. Então, saíram a caminhar. E daí, em seguida, ele me convidou. Por que você não fica aqui no meu apartamento, em vez de ir para um hotel? Né? Tinha feito a reserva e tal. Se apaixonou no primeiro instante? Não foi assim uma paixão, foi um entendimento de amizade. Sabe quando você olha a pessoa e fala, puxa, que legal. Intelectualmente, bateu muita coisa, né? E diretor de arte. Ah, ele era? Ele era diretor de arte de uma empresa grande, J. Walter Thompson. Ele era vice-presidente da Thompson e muito focado em arte. Um grande conhecedor, uma inteligência. Então, me trouxe para esse universo, sendo um nova-iorquino e ligado em música. Então, um grande conhecedor me levou para ver a história de Nova York, não como um turista, mas ali, ó, isso aqui você precisa de ver se Speakeasy tem isso, tem uma história assim, assim, isso aqui não sei o que, não sei o que. Vamos para downtown, vamos para... Eu falei, gente, é aqui. Bom, eu morei 20 anos em Nova York, né? Então, foi difícil sair de lá, foi muita dor, para te falar a verdade, porque, por mim, eu nunca iria sair de Nova York. Nova York para minha casa. Até hoje, é minha casa, é onde eu me alinhei perfeitamente, tanto no mundo das artes, no mundo da alimentação. Eu nunca fui tão saudável como Nova York, porque você tem o acesso, quando você tem o conhecimento, é incrível, o acesso a tudo para você poder fazer essa escolha e realmente seguir seu caminho é fantástico, né? E então, num certo momento, eu estava em artes, trabalhava tal, mas... Então, começou a trabalhar no setor das artes? Comecei sim. Eu ajudava a fazer exposições, ajudava a organizar exposições. Depois eu fui tendo alguns contatos, montei algumas exposições solos, tanto de artistas brasileiros, porque eu passei a representar, eu trabalhava como marchand, levava artistas brasileiros que eu tinha contato aqui, falava, vamos montar uma exposição lá, e batia na porta, né, de galerias, de espaços, falava, olha, tem esse artista aqui, tem um portfólio X, vamos fazer uma exposição. Então, foi bem interessante, mesmo não falando bem inglês ainda, porque eu fui aprendendo, claro, eu fui ficando melhor. Mas é uma coisa muito boa de Nova York, é que ninguém se importa ou Ninguém te discrimina importa. para Nada, o seu nível. nada. Não é como UK, Londres, outras... Todo mundo é parte daquele contexto, né? É maravilhoso. E é incrível também como você aprende todas as línguas ali. Então, você, de trás, eu já conseguia distinguir esse cara é italiano, esse cara é espanhol, esse cara é brasileiro. É incrível, são jeitos que você vai aprendendo como é que, né? É um mundo de conhecimento, de sabedoria, de experiências que não tem explicação. Trabalha também com aquele famoso fotógrafo brasileiro que fez aquele documentário Lixo Extraordinário. Que fantástico, né? O Muniz? Sim.
Não, que documentário lindo. Muito lindo. Esse documentário deveria estar o tempo todo passando, né? Sì. Porque realmente... Liscio straordinario pode ver, acho que também está disponível no YouTube gratuitamente. Liscio straordinario. E é antigo, né? Então Sim. as pessoas precisam resgatar isso porque é lindíssimo o que ele fez. É do Muniz, eu acho, né? Eu não tenho certeza. Tenho um problema com os nomes, mas Liscio straordinario, for sure. Lixo Extraordinário for sure. Então, eu trabalhei depois dessas experiências, eu entrei para a The Asia Society. The Asia Society na Park Avenue and 61st Street, né? E Upper East Side. Upper East Side, né? Imagina, Park Avenue, lindo. Naquela época ainda existia Pan Am, o prédio da Pan Am. Então, eu queria voltar para essa situação de estar junto com coisas orientais, porque sempre também me trazia muito incentivo a várias coisas. E ali, um dia eu falei... Desculpa, sono muito curioso de saber, seu pai e sua mãe estavam vivos? Estavam vivos ainda. E como foi a distância com eles? Que eu sofro muito isso porque meu pai e minha mãe são em Itália, nós vemos uma vez por eu sofria ano. muito. E na época era fax, né? Não era, não tinha outra forma. Você não tinha celular, não tinha nada. Fax significa? Fax. Telefone. Ah, fax. Uau. Então, porque o telefone era muito caro, né? A ligação era muito cara. Era muito caro. Então, eu ia em lugares especiais, comprava aqueles cartões, né? Para poder fazer a ligação. Lembro. Você lembra disso? Sim, o cartão. Era muito legal. Mas uma coisa interessante, eu fui lá, cada vez que eu voltava para o Brasil, eu vinha 2 vezes por ano, então eu trazia uns equipamentos, né? E um deles foi, a primeira coisa, trazer uma máquina boa, Panasonic, fax, e para deixar em casa. Então, eu voltava lá e a gente conversava, então eu escrevia cartas, o que eu acho... Faz muita falta isso. Muita falta. Muita falta. O fato de você usar as mãos para escrever, as pessoas estão missing out, sabe? Precisa colocar, porque é uma outra comunicação da alma, né? Minha mãe, 2 dias, me enviou uma carta que ela enviou de Nova York para a sua melhor amiga italiana quando estávamos morando naquele ano em Nova York. Sì, è un altro mondo. É uma outra comunicação. Sim. O sentimento que você coloca quando você escreve não tem nada a ver com digitar. Especialmente porque você procura usar vocabulários, né? E a conexão das palavras de uma forma tão intrínseca, tão bonita para se expressar, que não acontece quando você faz um texto no WhatsApp ou mesmo num e-mail, né? Sì, è un'epoca da brevidade, né? Pois é. Por isso também esse espaço do podcast é um espaço onde nós tomamos um tempo para conversar, para contar histórias também pessoais. Eu acho que bacana, né? Muito bacana. É muito bacana. Mas desculpa, te interrompi quando você estava falando de Park Avenue. Ah, então. E aí eu era muito determinada, ainda sou, mas naquela época lá, tudo o que eu desejava eu ia atrás com muita firmeza, né? Então, eu ia muito visitar, eu sabia tudo que ocorria em tudo quanto era museu, galeria, sabia tudo, né? Exposições especiais, conhecia muito artistas, ia fazer cursos na NYU para poder ter contato com arte, com artistas. Mas aí, um belo dia eu bati na porta da Asia Society. E era assim, você tem a parte térrea, não sei se você conhece, lindo de morrer, aquele museu, né? Também um institute, é parte do Rockefeller Foundation. E tem aquela exposição linda embaixo, fixa, e de vez em quando ia mudando algumas coisas. E eu via que as pessoas subiam no elevador, né? Lateral, e eu sabia que eram pessoas da empresa, do instituto, do museu. E um dia eu subi lá. Peguei o elevador junto, subi, cheguei no primeiro andar, aquele monte de gente, sabe como é nos Estados Unidos, né? As empresas, as organizações... Open space. Totally open space, né? Aí você tem as mesas, as cadeiras, cada um vai falando e tal, e aquele monte de gente.
Eu entrei e falei, quem é a diretora aqui? E a diretora estava lá, né? O nome dela era Beate Gordon. Beate Gordon. Uma senhora cheinha, muito simpática. Ela olhou assim e falou, quem é essa pessoa, né? Eu tinha 23 para 24 anos. Aí ela falou assim, não, tudo bem. E tinha uma menina que depois ficou muito amiga, a Karen. Ela veio ao meu encontro e falou assim, mas quem é você? Eu falei, olha o seguinte, eu quero muito trabalhar aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer para trabalhar aqui? E aí, foi muito engraçado. Essa mulher foi uma das pessoas, uma das primeiras que veio me marcar a vida. Sabe quando você tem instrutores, mestres, pessoas que você olha e fala, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa. Ela foi foi a primeira nessa jornada, além do pai e mãe, claro, mas a Beate Gordon, claro que ela não está mais viva, ela tinha uma história de vida, depois eu fui aprendendo, que eu falo assim, meu Deus, como é bom conhecer essas pessoas, né? E ela simpatizou comigo. Então, ela me abraçou e falou, legal, eu vou te dar o trabalho. Eu fiquei lá 3 anos. Na hora ela te falou, te dá o trabalho? Não, ela falou, volta aqui que a gente conversa. Okay. Então, e ela me colocou nas asas dela e falou, eu vou te ensinar, ou como é que é. Ela falava mandarim, japonês, russo. Uau. Ela falava, francês muito bem. Ela falava muitas línguas que você não está acostumado. E todo mundo ali falavam várias línguas orientais, né? Porque Asia Society. E aí eu fui trabalhar, então a minha parceira era a Karen, e ela me ensinou muito, foi muito legal. A gente passou a trabalhar em organização de exposições e eventos. E foi ali que eu volto, então, para a culinária. Por quê? Rockefeller Foundation, junto com a Asia Society, promoviam eventos diplomáticos, né? Então, a cada 3, 4 meses, mais ou menos, ou mais, talvez 4, 5 meses, haviam encontros de certas culturas daquele país. Então, Tailândia. Então, vinha embaixador ou pessoas da Tailândia, mais um grupo, toda a comitiva, certo? Que iria trazer todo esse pessoal e traziam o pessoal, os cozinheiros específicos, especializados daquele país, da culinária. Alta gastronomia. Eu ficava piradíssima, porque aqueles banquetes eram feitos de uma forma... Foi daí, de novo, que voltou tudo na minha cabeça. Falei, é isso, a culinária, eu preciso voltar para a culinária agora. Eu ia atrás dessas mulheres, geralmente mulheres, 100% mulheres, que ficavam nos corredores, cortando vegetais, frutas, para decorar aqueles banquetes. Além daqueles temperos, aquelas coisas originais que eu não sabia como explicar, o poder da sensação no paladar, né? Eu falei, preciso entrar de novo culinária, escola de culinária. Então, eu comecei a fazer o curso de culinária, né? Eles chamam de artes culinárias, eles não falam de gastronomia. Artes culinárias na Peter Camp Cooking School. E foi maravilhoso. Completei aquele curso, né? Me formei em gastronomia, em artes culinárias. E depois panificação, porque eu me interessava por pães do mundo inteiro, a arte de mexer em pão, isso aí me encanta muito. É uma magia. O pão é uma magia, é uma alquimia. Pizza, uma alquimia. É uma alquimia, uma coisa assim, e conhecer cada cultura dentro da linguagem do pão. Porque todas as culturas têm a sua versão da pizza, chapati... Andréia, tem um livro, né? Que você, se não leu, precisa ler. Chama-se 6.000 anos de pão. É uma obra desse tamanho, assim. Uau. Não vou lembrar o autor, ele é alemão. Mas nessa obra, ele te passa com detalhes em situações desde o começo da humanidade, a relação da alimentação através do pão com o ser humano, em culturas diferentes. E é de uma riqueza, é tão extraordinário esse livro, né, que eu tirava várias coisas para dar aula, porque depois eu montei vários cursos para falar sobre isso. Mas, enfim,
Então, essa escola foi bem bacana, mas eu sabia que estava faltando a parte da curativa, né? A parte da alimentação que realmente traz essa sensação, esse conhecimento, essa sabedoria da relação do alimento com o corpo. E aí, então, eu vou para a Natural Gourmet Institute, que é bem conhecida. E aí vem a segunda mestra da minha vida, né? A Anne-Marie Colbin. Anne-Marie Colbin é de origem argentina, mas ela saiu muito cedo da Argentina e foi para os Estados Unidos. Essa mulher é fundadora da Natural Gourmet Institute, que ainda continua sendo, né, a escola pioneira em formar chefes do mundo inteiro na alimentação das culturas diferentes com a relação da cura, da alimentação saudável através disso da cura. Aquela escola é uma coisa assim, eu não sei te explicar. Quando eu entrei, comecei, eu falei, gente, é aqui, isso aqui é minha vida. É muito importante isso para mim. Cosa bacana que aconteceu várias vezes em sua vida de se sentir no lugar certo. No lugar certo, isso né? é muito bacana muito mesmo. Bacana. E uma aprendizagem, ou uns aprendizagens desta escola, mensagens que você aprendeu que são importantes ainda agora para você? A relação de cada alimento eu vou tentar colocar isso como eu vi e como eu vejo até hoje, né? Alimento, para mim, é uma relação, é uma conversa com as nossas células, né? E como a gente mantém o nosso sistema celular de forma harmoniosa é, primeiramente, através do alimento. É claro, para mim, eu hoje posso dizer que eu considero que nós ganhamos 3 presentes especiais e muito sagrados. O primeiro é o ar que você respira. Quando você nasce, você precisa respirar, você chora, né? Em seguida, você vai para o peito, o seio da mãe, né? O segundo, o alimento. E o terceiro é a água. Mas essa relação do alimento como combustível vital para a saúde, para o corpo, eu acho que isso ainda é tão forte em mim que eu tento falar com as pessoas sobre isso, no sentido de que escrevi alguns livros, tal, né? De que, gente, não desconecte mais ainda, né? Porque a partir do momento que a gente tira essa conexão, corta, segmenta essa relação do corpo com o que você está colocando no corpo como combustível, é muito sério, né? E acho que a mensagem principal é isso. E de lá fui fazer formação em medicina chinesa, herbology, a gente fala fitoterapia, né? Da medicina chinesa. E então, sabe, quanto mais eu estudava, mais eu via a profundidade da relação natureza-ser humano, cosmo, né? E mais eu compreendia que se a gente não tentar sempre equilibrar isso, a gente acaba doente. Não tem como, né? Então, o mental, espiritual, físico, emocional é uma coisa só e que a gente precisa tratar um e outro sempre o tempo todo, né? Tá alinhado com isso, saúde, né? Saúde, então, é um conceito muito amplo, eu acho. Né? Então, aquela escola me trouxe isso. E a relação com todos ali, estudando, me fez compreender que também a relação, network, de estar com pessoas e estar dentro desse mundo, desse universo, era extremamente importante e continuou sendo importante. Até que, quando eu voltei para o Brasil, nós fomos morar em Florianópolis e... por vontade, de curiosidade mesmo. Não tinha parente, não tinha nada. E quando nós mudamos para lá, que para mim foi um choque sair de Nova York para Florianópolis. Então, o que eu gostava de fazer? Estudar. Eu falei, então vou montar uma escola. E agora deixa eu trazer tudo o que eu aprendi para essa escola. E assim eu encontrei muito equilíbrio também, porque eu falei, olha quanta coisa legal que eu aprendi. Eu não tenho direito de segurar isso, né?
Eu sempre tive um lema, alguém falou isso muito tempo atrás, eu ouvi e falei, é isso. Quando a gente aprende, você ensina. Quando você ganha, você doa, né? E eu sempre tive essa consciência de que se eu tive a oportunidade de aprender, de estudar isso e ver isso tudo, eu preciso passar isso para frente, não é? Então, eu comecei a montar vários cursos, a alimentação saudável, alimentação criativa, chamava os chefes em Nova York, em Floripa, para fazer vivências, né? E foi bastante interessante porque ninguém tinha cutucado isso nesses chefes ainda. Trazer para casa. Eu tinha escola em casa, mas era uma casa que me permitia ter a escola, tinha um espaço legal, uma cozinha semi-industrial. Então, foi muito rico esse momento. Uma experiência rica também para as pessoas, né? Foram mais de 40 cursos. Muitas pessoas, crianças, adultos, todos os tipos possíveis. Aprendendo esta culinária. Culinária criativa, mas também eu introduzi esses cursos por exemplo, não falava que era medicina chinesa, mas eu dizia, vamos aprender sobre os 5 pilares que alinham o corpo, especialmente para a mulher. Pronto. Juntava aquele monte de gente. Teve um curso lindíssimo, que foi muito emocionante esse curso, sobre a história do milho. Né? Então, nesse curso, as pessoas se interessaram bastante, porque eu estava trazendo a vivência do milho em vários países, e eu sempre apaixonada por milho, eu trazia todos os milhos possíveis, o milho marrom, o milho vermelho, o milho branco, né? O milho azul, o milho roxo, e as pessoas lá em Floripa não tinham a menor noção de que isso existia. Então, eu mandava buscar, né, para trazer ali. Então, esse curso ficou muito rico. Então, eu falava assim, olha, o fulano, você está no curso, você conhece alguma receita interessante da sua família? Ah, eu tenho isso. Então, você vai trazer para o curso. Olha o outro, você vê, não sei o quê. No final, foram 8 ou 9 receitas extraordinárias, de vivências diferentes, culturas diferentes, que trouxeram para o curso para poder enriquecer aquilo. Então, não tem que falar, alimento conecta, né? Alimento é um ato social, é um ato afetivo, é um ato de todos, cultural, econômico, político. E é isso que a gente precisa resgatar. Foi uma grande mudança de uma ilha para outra, mas muito diferente de tamanho, de densidade de pessoas, mas muita natureza em Floripa, né? Muita. Foi um aprendizado. Eu digo que Floripa foi mais um aprendizado de autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Nova York, um aprendizado intelectual. Floripa, um aprendizado de autoconhecimento, porque você tem contato ali com outras situações que te obrigam a mexer muito com a sua vivência, né? Aqui, como você se coloca como ser humano. Enfim, foi muito interessante. E também foi em Floripa que eu comecei essa história com restaurantes, porque através dos cursos eu comecei a buscar toda a produção orgânica, quem fazia o que era natural, do local, sazonal, e comecei a trazer isso, agregar as aulas, né? E num belo dia, alguém entrou no curso e falou, olha, eu tenho um restaurante, você não gostaria de dar aula lá? E foi assim, então, que aconteceu. Eu entrei para esse restaurante, um restaurante muito bem conceituado em Floripa, e comecei a dar cursos, né, para o pessoal da equipe. Naquela unidade tinham 34 colaboradores, e depois fomos indo para as outras unidades, 3 unidades. E ainda não focou em sustentabilidade? Já, só que a gente não chamava sustentabilidade, falava assim, é um projeto multidisciplinar, né? Então, essa visão holística... Visão holística, sistêmica, sempre ali, né? do restaurante. Isso. A sustentabilidade, ela chega em 2007, mais ou menos, quando eu já estou em Floripa há 5 anos. E
E eu notei que os eventos que começaram a rolar em Floripa, Floripa sempre teve muitos eventos relacionados à sustentabilidade. Então, primeiro, o Eco Power, foram três anos seguidos de Eco Power, e cada Eco Power 3 dias. E aquelas coisas lá que você não explica, ganhava os convites, né? No hotel XYZ, eram tickets especiais para pessoas especiais, né? E a sustentabilidade, para mim, começou a registrar mesmo o termo como estava sendo falado no mundo, ONU, movimentos globais, ali, 2006, 2007, 2008. Em Nova York não. Nova York, naquela época, não, era tudo sistêmico, holístico. A gente não falava em sustentabilidade naquele momento que eu estava em Nova York, né? Não se falava em sustentabilidade mesmo. Sustentabilidade, o termo veio ali. Tanto é que dali, sim, eu voltava para fazer curso. Ou fazia curso especializado, Columbia University, Jeffrey Sachs, desenvolvimento sustentável. Né? Fui fazendo outras formações já aqui no Brasil, voltados à sustentabilidade. Eu não perdia um curso, mesmo online, ainda não perco, do que está rolando, né? Aqui, ali, enfim. Em Floripa também começa o movimento Lixo Zero, o Instituto Lixo Zero. 2010, conhecia todo o pessoal, começam também os eventos Lixo Zero. Então, sim, começou-se a falar mais de resíduos e tal. Apesar de que, desde o início, eu ficava muito brava com o pessoal. Como vocês não estão falando de resíduos orgânicos? Eu só falava em resíduos secos, resíduos inorgânicos, resíduos sólidos, a lei dos resíduos sólidos. Tá, então vinha várias pessoas de vários países para fazer a palestra, incríveis, palestras incríveis. E aí eu ficava, mas e os resíduos orgânicos? Né? Não se falava em resíduos orgânicos ainda. Entrou primeiro esse papo de reciclagem, né, do material que estava em excesso já no planeta. Mas ninguém falava em resíduos orgânicos, resíduos alimentares. E foi só com o tempo, assim, ó, depois que o pessoal começou a notar, peraí, a gente tem que tirar o resíduo alimentar desse quadro aqui para poder entender o que está acontecendo, né? Por que se despeja tanto lixo aí E é no interessante ambiente? porque Florianópolis agora é uma das cidades mais avançadas na separação dos resíduos orgânicos para compostagem. Considerado... Mas há 20 anos atrás, nem em Florianópolis se falava de orgânicos para compostagem. Olha, eu adoro dizer isso, eu tenho muita influência nisso, porque como eu comecei a mexer com restaurantes, aí eu fui procurar todo mundo que estava mexendo com isso, né? Então, UFSC, né, a Universidade Federal, Santa Catarina, que já tinha um pátio, fazendo algumas experiências. Eu fui conhecer o pessoal, um deles que era fundador, era meu vizinho. Então, comecei a ligar os pontos e falar, peraí, vamos trabalhar com isso, porque ao separar e ao entrar com um projeto multidisciplinar, sustentabilidade dentro de restaurantes, a primeira coisa que eu estava vendo era quem que está desperdiçando o quê, por que está saindo isso, onde você compra, de onde você compra, por que não fez aproveitamento integral, enfim, tudo isso, né? E ali, então, vou acompanhar. Então, eu saía com caminhões à noite, com a Kombi desse, daquele outro, e saía com eles já tinham bombonas, as bombonas azuis, né? Também em Floripa nasceu o grande projeto Revolução dos Baldinhos, né? Conheci o Marquito, um amigo querido, então fui lá na comunidade, Chico Mendes fui conhecer tudo o que eles estavam fazendo e falei, gente, isso aqui precisa trazer para o meio do quê? De restaurantes. Eu comecei a focar muito em restaurantes porque eu comecei a ver que restaurantes... Eu sou muito romântica, tá? Então, eu comecei a ver restaurantes e eu pensava assim, meu Deus, restaurantes podem ser pontos de luz nessa transformação. Por quê? Porque é um ecossistema extremamente único que lida com matéria-prima, alimento, e ao mesmo tempo o meio ambiente, o cultural, o social. Vamos tentar mudar a mentalidade, né?
criava material para lá e para cá, para escrever apostilas, dava milhões eu não gosto de falar treinamento, né? Orientações, capacitações, e comecei a levar grupos de dentro dos restaurantes. Eu pedia licença, falava, por favor, nós temos que tirar esse pessoal e levar para conhecer. Olha, vamos ver o que é um pátio de compostagem, vamos ver o que é um aterro, vamos ver como é que funcionam as cooperativas, quem são essas pessoas que estão em cooperativas. E o aprendizado foi muito grande. Floripa me trouxe um conhecimento nesse sentido, foi a base de tudo. Ao mesmo tempo, eu ia para Serra. Santa Catarina é muito interessante. Você tem a serra, o meio, e você tem o litoral. E cada uma dessas faixas é um tipo de plantação, é um tipo de alimento, é uma terra, um terroir diferente, certo? Então, na serra você tinha vários tipos de batata, frutas vermelhas, tal, não sei o quê, no meio outro, no litoral outro. E comecei a pensar assim, vamos conhecer todo esse pessoal, quem são esses produtores, aonde eles estão orgânicos, né? Para poder fazer essa conexão com restaurantes, né? Então, eu fiz esse restaurante, fiquei lá por uns 5 anos e comecei a ir para outros restaurantes levando o meu projeto. Montei essa certificação para restaurantes, que antes se chamava CSR, Cozinhas Saudáveis Responsáveis, né? E com essa metodologia em mãos, eu então ia procurar as cozinhas que tinham interesse disso. E isso só ia aumentando. Quanto mais eu procurava restaurantes, mais eu via a necessidade de ver quem que estava fazendo a compostagem, quais eram as empresas, pouquíssimas na época, né? Era mais um serviço da universidade mesmo, federal. E aí começaram a surgir, tinha o Bosque Principal, lá do Córrego Grande, que fazia também um serviço de compostagem para quem estava ali perto, mas ninguém recolhia. E aí que estava a coisa. Logística, quem que vai coletar isso de restaurantes? E aí o pessoal começou a se ligar, falar, puxa, vamos montar essa rota de como coletar e levar para pátios, né? Então, na época, tinha um pátio principal e, aos poucos, outros pátios de compostagem foram aparecendo em projetos pequenininhos, mas hoje Floripa realmente, né, todo mundo conhece, é uma referência. Floripa também foi considerada a única cidade lixo zero do Brasil. Mesmo teve a série da Rede Globo, né, do Jornal Nacional, que passou. Então, muito interessante isso, sabe? Floripa foi um palco e continua sendo um palco de todo esse movimento global em sustentabilidade, economia circular, sabe? Eu acho que por ser uma ilha e os recursos ali já estarem em perigo, escassos, a corrida é muito grande para poder fazer com que a ilha se regenere. Ao mesmo tempo, a construção lá não para, né? E quando deixou a Ilha da Magia para a Cidade Grande? Floripa foi muito interessante, mas eu sentia falta também de vir para um centro urbano. Eu sentia muita falta de Nova York, sabia que não ia voltar. Então, pensei, vou voltar para casa. Depois de 33 anos, eu voltei para São Paulo, né? E vi que o potencial era um potencial muito grande de levar para os restaurantes. O primeiro aqui em São Paulo, na verdade, foi o Badebec, que Tem um episódio aqui no nosso podcast com o Rafael. Foi legal, né? O Rafael e a mãe, a Lourdes, são pessoas muito especiais, muito incríveis. E aí, primeiro foi ali no Badebec, depois eu fui indo para outras cozinhas, depois veio o Banana Verde, restaurante Banana Verde, levando esse projeto, né? A certificação CSR, que hoje ela é chamada de selo SK, Sustainable Kitchens, e está numa plataforma. Mas nesse meio tempo também, eu fui escrevendo o livro, né? Então, tem um livro aí bem bacana para restaurantes. Quer falar o título, pessoas que estão Claro, assistindo? o título é Sustentabilidade para Restaurantes, do Solo ao Prato. E ali, então, eu trouxe uma metodologia mais prática,
para poder ensinar sobre como trilhar a jornada sustentável numa cozinha profissional, seja ela comercial, industrial, em um restaurante independente, enfim. É uma situação muito especial, eu acho, né? O ecossistema que envolve restaurantes, cozinhas, é um ecossistema que precisa de muita ajuda, especialmente nos dias de hoje. Então, ali eu trago várias orientações de como, né? E através de uma metodologia que eu pus ali, que são 5 R's que eu criei, que é respeitar, repensar, reorganizar a empresa, ressignificar a cozinha e o reciclar, que para meu entender é o último. Com certeza, porque antes precisa ser feita toda uma série de outras coisas. E uma coisa que acho muito importante é a parte de entender e reduzir o desperdício de uma cozinha de restaurante, porque muito fica desperdiçado, né? Jogado Muito, fora. muito. Quais são as razões principais? Bom, se a gente pensar assim, ó, hoje nós temos dados mais precisos, né? 1 bilhão de refeições entre 2023 e 2024 foram desperdiçadas. 1 bilhão de refeições. Vamos Em um ano no Brasil? Não, no Em mundo. todo mundo? Em um dia? Por dia, sim. Por dia, ok. Por dia, no mundo, Sim, né? Mas ok. o número é isso, né? Uau. Então, aí você fica pensando, peraí, nós temos 830 milhões de pessoas passando fome nesse mundo, Exato. né? Nós temos 2,3 bilhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, seja ela grave ou mais amena. Nós temos mais 1 bilhão de seres humanos que estão em estado obesos, doentes, fora outras doenças, né? Nós temos milhões de toneladas de alimentos jogadas fora, colocada num lixão ou num aterro sanitário, causando altos problemas. Mais esse número de refeições desperdiçadas. Alguma coisa está muito, muito errada. E aí que eu vejo que restaurantes têm uma responsabilidade imensa nos dias de hoje. São responsáveis pelas mudanças climáticas? São, sim. Em todos os países, em todos os lugares, né? É o que mais existe hoje, são restaurantes. Ou pontos de comida de refeição, onde as pessoas vão para comer ou pegar comida para casa. Então, por exemplo, somente no Brasil, a gente fala em mais de 1,3 milhão de empresas, estabelecimentos que lidam com alimentação fora do lar. Depois da pandemia, somente na Grande São Paulo, era 60 mil, mais ou menos, de acordo com a Brasel. Hoje, já passou dos 100 mil estabelecimentos na Grande São Paulo. Mas aí você está falando em cozinhas que preparam refeições, né? Certo? Dark kitchens, especialmente dark kitchens, surgiu milhões de dark kitchens, bares, restaurantes independentes, restaurantes em hotéis, restaurantes da esquina, restaurante industrial, dentro de uma empresa. São muitas cozinhas que não estão olhando para isso. Simplesmente compram, executam e jogou fora. Certo? Jogam fora tanto as cascas que se produzem na produção, quanto comida estragada, porque foi feita uma compra mal feita. Então, eu já ia voltar nisso. Então, tudo começa na consciência de compra. O que você vai comprar de acordo com um cardápio já pensado para isso. Esse cardápio precisa estar alinhado, precisa ter uma consciência grande do que está se colocando ali para poder fazer o pedido de compra. E o que vai comprar, de onde, qual é a origem dessa matéria-prima. Alimento não pode ser mais visto como commodity. Não é commodity. Alimento é vitalidade, né? E nós estamos estragando esses organismos vivos também.
Então, quando chega num restaurante, essa equipe precisa estar muito equilibrada, precisa estar consciente, a equipe precisa estar focada, educada e alinhada, unida de todas as formas. Você tem que ter uma governança incrível para que isso não aconteça. Porque o desperdício, segundo um grande chefe, é a falha da imaginação. Eu totalmente concordo com isso. Desperdício é falha da imaginação. Você não imaginou que ia desperdiçar isso tudo e deixa cair em forma de lixo. Isso que é pior, né? E tanto falta de imaginação vista como capacidade de ver antes o futuro, Exato. como falta de criatividade em utilizar aquele naquele aproveitamento porque total. muitas cascas podem ser utilizadas tudo para, pode né? ser utilizado, em teoria todo, né? Então, é muita falta desta capacidade. Por isso, no seu step tem, depois de respeitar o repensar e reorganizar, porque são... Ressignificar a cozinha. Com certeza. Ressignificar a cozinha, primeiro, é entender que a gente precisa sair urgente desse sistema linear e passar para um sistema circular urgentemente, né? E não é somente pensar em termos de economia, a gente tem que pensar em tudo, em todos os pilares possíveis, né? A gente está esquecendo que nós não está sendo considerado que nós somos parte da natureza, nós somos natureza, né? E a partir do momento que o ser humano separou isso, olha, você é o sei lá o quê, e a natureza fica aqui, pronto, causou o problema. Nós não somos separados, nós somos a natureza. E para entender novamente isso e colocar isso alinhado, precisa de muita governança. Precisa de líderes com realmente a cabeça no lugar. Trazer colaboração, ensinamento, conhecimento. Deixar que essa equipe cresça, realmente se desenvolva, que ele entenda, sensibilize, para ele poder fazer o trabalho interno, né? Afinal de contas, um restaurante está lidando com uma matéria-prima que para mim é muito sagrada. Você está falando de alimento. Alimento não é commodity, não pode ser considerado um commodity. Não é mercadoria. Alimento vem de uma fonte, né, de um sistema alimentar que está totalmente arrebentado e que a gente precisa recuperar. Então, restaurantes têm essa posição e têm esse potencial muito grande de trazer essa regeneração, esse resgate do alimento através do que fazem. Inclusive como uma escola. Eu vejo o restaurante uma escola. É uma escola, não é? Se você passa a ensinar tudo ali dentro, você traz os colaboradores toda, a equipe toda como partes dessa escola, porque eles são multiplicadores e serão para o agora e para futuras gerações. Então, acho que parte de toda essa regeneração, resgate e essa crise toda climática, meu Deus, se restaurantes acordassem e pudessem fazer a sua parte, acho que nós estaríamos num outro mundo agora. Quer lançar uma mensagem para uma dona do restaurante, como entrar em contato com você? Seria bacana, né? Vou adorar tê-los acompanhando o nosso Instagram, que é o SK Cozinhas Sustentáveis. Ali tem bastante informação, nós estamos tentando fazer um trabalho de informação e educação ali também. Estou no LinkedIn também, né? Como Ana Rita Barros Cohen. E é isso. Tem um site? Tem um site também, que é o Sustainable Kitchens, né? Tem um site que explica direitinho como por que da importância do restaurante passar por uma jornada sustentável, especialmente nos dias de hoje. Vão trovar todos os links aqui embaixo na descrição, também o link do livro para você comprar. Uma mensagem de esperança para o futuro neste presente? Assim. Eu tenho muita esperança, eu sou muito positiva, eu vou continuar fazendo um trabalho com as cozinhas, com as equipes, eu adoro ensinar. E eu acho que é importantíssimo que todo esse conhecimento passe um pelos outros para que se multiplique o bem. O bem-estar tem que ser comum, gente. É isso. Muito obrigado, Ana Rita. Eu que agradeço, é um prazer. Foi um prazer. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.